Boa noite, amigos do Grupo Espírita Fonte Viva. Boa noite a todos os irmãos internautas que estão entrando já aí. Estava vendo o seu Dona Nair, o seu Tomás, a Viviana, o Wilson, a Márcia Baleiro, a Beth, a Toninha. O nosso muito obrigado pela presença de todos vocês. Hoje, uma grata surpresa para nós, Ana Cláudia Arcanjo, que vai fazer a palestra para nós. Ela falou que ela não é mineira, é mineroca. Ela nasceu no Rio de Janeiro e agora está morando mais de 20 anos em Montes Claros, mas hoje ela está fazendo a palestra de Belo Horizonte, professora universitária na área de filosofia, é a nossa convidada. Alguma coisa mais de falar de Ana Cláudia? Não, nada. Eu já agradeço e está ótimo. E trabalhadora da doutrina espírita já é o suficiente. Tá muito bom. Frequentadora da Fraternidade Espírita Canaci, perguntei para ela o que é Canaci, ela estava falando para nós que é uma homenagem a um protetor espiritual de um dos fundadores da casa a qual ela frequenta. Ana Cláudia, desde já o nosso muito obrigado. Tenho assistido algumas palestras suas, você é uma pessoa de uma fala muito fácil, de fácil compreensão, e é muito bom ter seres assim, junto de nós. Eu estava vendo esses dias atrás, a distância entre nós e Montes Claros, onde ela costuma estar, é de só 950 quilômetros, ou seja, se nós, em termos de sem a pandemia, nós não teríamos a Ana Cláudia falando para nós. Com toda certeza, a pandemia abre alguns espaços muito interessantes. Então, hoje nós temos a Ana Cláudia Arcanjo junto de nós. Sempre quando nós começamos com a nossa prece. Vamos fechar os olhos, buscar a presença dos benfeitores amigos, lembrando que Deus está sempre conosco. Mas nós precisamos convidar esses entes amados a estarem conosco. E de uma forma muito especial, gostaria de convidar Jesus o Cristo, aquele que deve ser reverenciado e glorificado sempre, para que ele esteja hoje junto de nós, de uma forma especial, amparando a nossa irmã, que vai ter todo o tempo para falar para nós. E que nós, Senhor, na nossa ainda pequenez, na nossa ainda condição de inferioridade, queremos te pedir que o Senhor abra os nossos ouvidos, esteja junto nos nossos corações, para que cada palavra, cada informação, cada maneira com que a nossa irmã passar, cale fundo e fundo em nós. Senhor, se conosco, hoje, agora e por todo sempre. E que assim seja. Ana Cláudia, é contigo. Eu sempre brinco com o pessoal que isso aqui é uma sessão mediúnica. Você não vai nos ver, você não vai nos ouvir, mas nós estamos aqui vendo e te ouvindo. Boa palestra, se precisar, estamos aqui. Senão, daqui uma hora nos encontramos de novo. Tá joia, Flávio. Muito obrigada. E ele disse que eu não estarei em Votuporanga, mas pode deixar que, se eu for convidada e presencialmente, uma hora eu chego lá. Bom, pessoal, boa noite a todas as irmãs e irmãos que nos assistem nesse momento pelo canal do YouTube, do grupo Fonte Viva de Votuporanga, em São Paulo. Boa noite a todas as irmãs e irmãos de Ideal Espírita, aos amigos, familiares, aos irmãos e irmãs da Fraternidade Espírita Canaci, e um fraterno abraço a todos que nos assistirem em outro momento. Bom, nossa live de hoje, nós pretendemos motivar a reflexão a respeito de quem é o meu próximo, ou melhor dizendo, quem é o meu irmão. E nosso mundo de provas e expiações nos inseriu em uma prova coletiva, e que, portanto, para nós termos sucesso, todos nós precisamos tirar nota boa na prova, passar de ano, e não adianta ter aquela parte que se esforça e alcança êxito, se tem aquele pessoal aí, aquele pessoal que é meio neutro, aquela galera aí do tanto faz, que não se esforça, que nega possibilidades existentes para o exercício do bem e que não quer se esforçar nem sequer para pensar.
e com isso é incapaz de juntar as pecinhas do quebra-cabeça divino e acaba não entendendo que quando não há disposição e posicionamento para a prática do bem, acaba contribuindo com a turma do pessimismo. E essa turma é aquela turma que vai se afastando das leis divinas, que vai nutrindo instintos e sensações inferiores, que vai se isolando e alimentando o pior dos vícios, que é o egoísmo. E que, além de se prejudicar, prejudica também os outros, com a disseminação para postergar em relação ao bem, permanecendo no erro, muitas vezes por escolha, por aquilo que nós conhecemos tão bem, que chama-se livre-arbítrio, e não exatamente por desconhecimento. Quer dizer, se perguntássemos para o filósofo grego Sócrates, um dos pilares da filosofia, ele ia falar que, na verdade, essas pessoas que escolhem não ficar ao lado do bem, na verdade, elas não conhecem, elas são pseudo-conhecedoras, porque se conhecessem verdadeiramente, a única opção seria única e exclusivamente o esforço para a prática do bem, para a prática do amor. E está lá, na questão 115 do Livro dos Espíritos, em relação às provas, né? Que alguns de nós aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino. Quer dizer, é aquele pessoal aí que está se esforçando, que está passando pela reforma íntima, que está buscando conhecimento, enfim, que está fazendo a sua parte. E outros que não conseguem superar, né? Não conseguem superar a proposta das provas sem queixas, e Descartes permanecem aí por sua própria iniciativa, distanciados da perfeição e da felicidade prometida. E aí são aqueles, né, que reclamam sempre, que se auto-julgam infelizes, que entendem que não têm sorte na vida, né? Então, assim, são aqueles que desconhecem o único caminho que nos leva à felicidade, ainda que dentro de um mundo de provas e expiações, que nos leva à prática, ao nosso êxito, que é a questão a necessidade de estarmos aqui, tendo o único objetivo, que é o objetivo da evolução. Então, se desconhecem o caminho, é evidente que o êxito não vai acontecer para essas pessoas. Entretanto, nós estamos em uma situação completamente atípica, uma situação sem precedentes. E o fato é que aceitamos o planejamento reencarnatório de passar por um processo de prova coletiva. E nessa prova coletiva, o mérito necessariamente precisa ser de todos. Se faltar umzinho que seja, nós não teremos êxito. Então, nós precisamos trabalhar, né, por si mesmo, evidente, né, que já é esse processo de conhecimento, da reforma íntima, de se dispor a se aproximar cada vez mais das leis divinas, das virtudes, a prática das virtudes, a prática do amor, a prática do bem. Enfim, esse é o processo, o autoprocesso. E preciso trabalhar agora também pelo outro. Não tem jeito, não é mais uma escolha, né? Eu preciso trabalhar agora pelo meu irmão também. E assim sucessivamente. O outro também precisa trabalhar por mim e também precisa trabalhar pelo outro. E assim sucessivamente. E segundo o tópico, expiações coletivas das obras póstumas, está escrito o seguinte: dessas convulsões sociais, uma melhora sempre resulta. Os espíritos se esclarecem pela experiência, o infortúnio é o estimulante que os impele a procurar um remédio para o mal, na erraticidade, refletem, tomam novas resoluções e, quando voltam, fazem coisa melhor. É assim que, de geração em geração, o progresso se efetua. Então, pessoal, mesmo que não tenhamos passado por uma situação como essa, dessa pandemia na Terra, não tem escolha. Agora é a hora que eu preciso olhar e reconhecer o próximo, reconhecer o outro. E é por esse motivo,
porque eu quero passar de nível que eu me sinto motivada a refletir com vocês sobre o tema do bom samaritano, para entender melhor como que nós estamos vendo o nosso semelhante, né? Se nós estamos sequer vendo, se nós estamos vendo ele como próximo ou se nós já vamos passá-lo a ver como irmão. Creio que vocês já conheçam a parábola do bom samaritano, mas de qualquer forma vamos relembrá-la. Então, nesse momento, eu vou falar sobre a parábola. Então, levantando, disse-lhe um doutor da lei, para tentar, mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? E ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus, respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus, quem é meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz, um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que despojaram e cobriram de ferimentos, e se foram, deixando-o semi-morto e seminu. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo, trata muito bem deste homem, e tudo que dependeres a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Bem, essa passagem do bom samaritano, ela está em Lucas, capítulo 10, do versículo 25 a 37. É uma parábola extremamente rica, com muitos pontos a serem analisados, mas como nós nos comprometemos a falar a questão acerca do próximo, vamos tentar nos focar nessa parte. E assim sendo, há alguns elementos que nós precisamos prestar atenção na parábola. O primeiro deles é que Jerusalém era tida e é tida ainda como uma cidade santa para o judaísmo. Então, Jerusalém é a capital de Israel e era também o ponto de convergência e, ao mesmo tempo, de irradiação entre os judeus da Palestina e os seus irmãos espalhados por toda parte. Jericó é uma cidade extremamente rica, uma cidade turística, onde tinha uma cidade muito bela, onde tinha fontes, diziam que a água de Jericó era uma água medicinal e, portanto, também era uma cidade que tinha muito movimento. Então, o que nós podemos inferir é que a rota entre Jerusalém e Jericó era uma rota extremamente movimentada. E, além disso, era também uma rota comercial. Bem, isso aí é para que vocês possam ver com mais clareza o trajeto feito entre Jericó e Jerusalém. Outro elemento muito importante é que a narrativa da parábola ela não inicia-se, de fato, em Lucas, capítulo 10.
mas ela inicia-se no capítulo 9, nos versículos de 51 a 56. E muitas vezes nós ocidentais, quando fazemos a leitura apressada, nós queremos chegar rapidamente às conclusões, achamos que fazendo aquela leitura rápida, podemos ter as mesmas conclusões do que se fizermos uma leitura muito mais atenta. E aí, depois, então, vocês podem, nas suas casas, procurar aí e ver como vai fazer muito mais sentido se vocês começarem a ler a parábola do samaritano, aí no capítulo 9, entre os versículos 51 a 56. E só depois vai continuar em Lucas, no capítulo 10, versículo de 25 a 37. Bem, e justamente essa primeira parte é a parte mais rica da parábola. É a parte que fala que Jesus, já sabendo que se aproximava o tempo da sua ascensão, o tempo que seria preciso que ele retornasse à pátria espiritual, ele vai, então, começar o caminho para chegar em Jerusalém. Entretanto, ele poderia fazer o caminho dessa rota, passando por Jericó e Jerusalém. Mas Jesus, em conversa com os seus discípulos, mais especificamente com João e Tomás, pede a eles que passem por Samaria e que, chegando em Samaria, peça para que esses apóstolos encontrem uma hospedaria, para que ele, Jesus, e os apóstolos possam ficar lá para um momento de descanso. Bom, os donos das hospedagens samaritanas, elas tinham como uma espécie de código de honra nunca negar uma hospedagem àquele que desejasse se hospedar. Isso era uma espécie de código de honra. Entretanto, quando João e Tiago passam por Samaria e solicitam hospedagem, esses donos das hospedarias percebem que os dois discípulos tinham origem judaica e que esses dois discípulos, então, eles estavam indo para Jerusalém, estavam a caminho de Jerusalém e comemorariam a Páscoa judaica. Nesse caso, eles se negaram a recepcioná-los. E vamos lembrar aí que a Samaria, então, tem um problema sério, né? Judeus e samaritanos tinham um problema extremamente sério. Os samaritanos sofriam preconceitos por parte dos judeus. Eram tidos como violentos, como estrangeiros, como sujos, desonestos, impuros e ainda não religiosos. Os judeus julgavam assim os samaritanos porque eles aceitavam apenas o Pentateuco da lei mosaica, né? O Pentateuco judaico, e, consequentemente, não aceitavam o Talmud. O Talmud é o livro judeu que orienta a formação dos rabinos. E os samaritanos não aceitavam rabinos. A religião deles passa a ser o saritanismo. E essa religião é baseada na Torá, que também é um livro sagrado para o judaísmo. Entretanto, os judeus entendiam que por isso eles teriam o direito de atacar a região, desprezando, violentando mulheres e crianças, matando homens, abatendo animais e assim por diante. Então, eu estou situando a relação judeu-samaritano para que vocês possam compreender por que esses personagens eles são citados na parábola de Jesus, tendo em vista que Jesus está conversando com um doutor da lei. E esse doutor da lei é um judeu. Então, nós não podemos
menosprezar esses fatos. Então, quando Jesus vai passar pela Samaria, eles se encontram com Tiago e com João, e ele, então, recebe a notícia de que não tiveram êxito em arrumar uma hospedaria que pudessem passar a noite e descansar. E assim, então, eles continuam a caminhada, cansados, exaustos, mas em direção a Samaria. É evidente que essa questão de não conseguirem arrumar a hospedaria faz com que eles tenham seja uma espécie de lição para os apóstolos, né? Tanto para Tiago quanto para João. Bom, o segundo elemento importante é que o texto em hebraico utiliza o termo ahim, que significa irmão, e não próximo. Então, essa questão da tradução é uma questão fundamental, porque quando nós substituímos a palavra próximo por irmão, a proximidade fica muito maior. Nós temos uma motivação muito maior para ajudar o irmão do que se eu falo o próximo. O próximo é meio que algo meio solto, né? O próximo sei lá, o próximo, mas o irmão não. O irmão é o meu irmão, é a minha irmã, é diferente. Então, o termo em hebraico que está nas escrituras é o termo ahim, que significa irmão. Bom, e esse trecho que fala sobre a questão de amar o irmão como a si mesmo, ele consta no Levítico, no livro do Levítico 19, versículo 8. E a parábola, ela é uma parábola extremamente rica, porque ela envolve o contexto sócio, histórico e cultural. E esse contexto merece toda a nossa atenção, para que nós possamos compreender as nuances que aparecem. Inclusive, neste caso, nós destacamos a questão sobre a interpretação de texto, que é quando Jesus faz as duas perguntas para o doutor da lei. A primeira pergunta é: o que está escrito na lei? Ou seja, Jesus quer saber o que está escrito fidedignamente na lei mosaica, né? E a segunda pergunta é: e o que lês nela? Ou seja, e o que você interpreta? O que você entende? Qual é a sua interpretação? É evidente que ele não ia fugir daquela resposta esperada por Jesus. Haja vista que, através da questão 621, nós sabemos que a lei divina está na nossa consciência, e não por acaso. E não é a partir de Jesus que a lei divina está na nossa consciência. Obviamente que não. A lei divina sempre esteve na consciência humana. Então, necessariamente, estava na consciência desse doutor da lei. Então, Jesus sabia que a resposta não iria surpreendê-lo. Mas o doutor da lei, querendo exibir a sua inteligência, quis demonstrar para Jesus que conhecia profundamente as 613 leis contidas no Pentateuco da lei mosaica. E respondeu, então, de forma resumidíssima: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu irmão como a ti mesmo. Bem, quando ele fala de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, o judeu quer dizer que ele vai amar de forma integral a Deus. Essa é uma obrigação. Então, ele vai amar a Deus através do seu trabalho, ele vai amar a Deus através
do seu raciocínio, da sua coerência lógica, ele vai amar a Deus com o seu sentimento e ele vai amar a Deus através de práticas que demonstrem amor a Deus. Então, não basta para o judeu pensar assim, olha, eu vou ficar dentro do meu quarto, quietinha, em preces, conversando com Deus, conversando com a espiritualidade amiga, conversando com a espiritualidade protetora. Isso para o judeu não basta. O judeu precisa expor a sua fé, a sua crença em Deus. E para isso, ele precisa expor, ele precisa demonstrar o quanto ele ama a Deus. Então, ele precisa de exibir. Então, de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu espírito, o judeu necessariamente ama a Deus de forma integral. De corpo, mente, espírito, trabalho. Trabalho remunerado e trabalho que expõe, exposição para o outro perceber a sua fé. Bem, e tem a segunda parte, que é a parte que nós entenderíamos como a mais fácil, mas, na verdade, para aquele doutor da lei, é a mais complicada. Então, nos remetendo aí ao tema da nossa live, nós vamos trabalhar sobre essa segunda parte, que é amar a teu irmão como a ti mesmo. Bom, então o doutor da lei vai perguntar, porque ele quer parecer justo. Não diz que ele é justo, ele parece ser justo. Então ele vai perguntar a Jesus quem é que era o irmão dele. E nós sabemos que nesse momento, nesse contexto sociocultural, histórico, havia exatamente duas concepções acerca do entendimento de quem é o meu irmão. Então, tinha a perspectiva judaica, que era, consequentemente, a perspectiva mais aceita, e essa perspectiva judaica dizia o seguinte, que o meu irmão é aquele que compartilha dos mesmos costumes que eu. Portanto, eu sou judaica e o meu irmão é um judeu. Se eu sou judeu, o meu irmão só pode ser um judeu e ponto final. Outras pessoas não são meus irmãos e ponto final. Isso para o judeu era algo claro. Se não fosse judeu, não precisava de irmandade. E aí nós entendemos por que é que essa perspectiva era muito mais aceita do que a outra perspectiva, que era a segunda corrente, que foi então a corrente de Léo. E Léo foi avô de Gamaliel, lembrando que Gamaliel foi o mestre de Saulo após a conversão, Paulo, que dizia que irmãos são todas as pessoas, sem distinção de credo, de raça, de pensamento. Enfim, nada constituía uma separação para que o outro não pudesse ser reconhecido como meu irmão. Ou seja, um sentido bem amplo para o termo. Então, observemos como é que estava este homem, o homem que foi atacado pelos saqueadores. Esse homem estava semi-morto entre uma cidade sagrada e uma cidade turística, ou seja, entre Jerusalém e Jericó, estava caído numa via movimentada. Então, Jesus destaca a presença do sacerdote e destaca a presença do levita e, posteriormente, do samaritano, mas certamente devem ter passado muitas outras pessoas que também não se comoveram com a situação daquele homem caído. E antes que possa começar aquele nosso exercício do Supremo Juiz, que muitas vezes nós nos achamos, vamos sempre tentar
nos colocar no lugar do sacerdote, no lugar do levita, porque eu não sei se nós já alcançamos a condição de samaritano. Será que nós já passamos alguma vez por alguém ou por uma situação onde nós olhássemos e passássemos, deixássemos o nosso irmão em uma situação muito incômoda, uma situação quase de morte? Então, vamos refletir isso na nossa intimidade. Bem, então muitas pessoas devem ter passado por essa rota. E lembrando também que muitas pessoas, inclusive de alto poder aquisitivo, porque era uma rota comercial, entre duas cidades muito importantes. Mas a primeira pessoa, o primeiro personagem destacado aí por Jesus foi o sacerdote, que passou praticamente sem olhar e seguiu o seu rumo previsto. Ou seja, o sacerdote era provavelmente judeu, ou melhor dizendo, o sacerdote era judeu e era responsável por transmitir os ensinamentos na sinagoga. E provavelmente o sacerdote reconhecia como irmão somente os judeus. Mas ele não tinha como saber se aquele homem machucado, aquele homem semi-morto, com poucas vestes, isso é muito importante, porque o judeu sempre estava muito bem alinhado, e um judeu reconhecia o outro muito pela sua roupa. Então, esse homem com poucas vestes não estava em condições de ser identificado se era um homem judeu ou não. Então, o sacerdote simplesmente passa por ele. O sacerdote não ajuda, ele continua ali na sua rota. Lembrando aí que o sacerdote judaico, ele não podia tocar em uma pessoa morta. E este homem estava aparecendo praticamente morto. Ele não podia tocar, porque na concepção da lei mosaica, quando o sacerdote se toca em um morto, ele se tornava impuro. E para retornar à sua condição de pureza, era preciso um ritual muito complexo. Mas o fato é que, mesmo se ele tocasse em uma pessoa morta, ele poderia retornar à sua condição de pureza. Não era impossível. Portanto, ele poderia ter olhado para este homem caído. Ainda mais porque ele tinha profundo conhecimento aí da lei mosaica, que o ser humano precisa amar a Deus em todas as suas forças, integralmente. Bom, mas ele estava muito distante, de fato, ele estava muito distante dessa forma de amor. Ele é o que muitas vezes nós fazemos. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Então, ele segue seu caminho. Bem, e o segundo personagem que passou e deu uma olhadinha assim de leve foi o levita. E quem eram os levitas? Os levitas eram israelitas da tribo de Levi. Essa tribo foi escolhida por Deus para cuidar do templo e guiar o povo na adoração a Deus. Ou seja, os levitas conheciam também muitíssimo bem a lei mosaica. Os sacerdotes do templo, eles eram descendentes de Arão, que era um levita. Então, o livro do Levítico, que é o livro que é o coração da Torá, é o terceiro livro do Pentateuco mosaico, onde consta as leis religiosas e éticas do povo judeu, era justamente um dos livros mais conhecidos pelos judeus, tanto pelos levitas
o nome do livro é Levíticos, tanto pelos sacerdotes. Então, justamente no Levítico onde se encontra a orientação: amar a teu irmão como a ti mesmo. Bem, então o levita, ele dá essa olhadinha rápida, assim, meio que de lado, mas ele também não para. Então, ele, ainda que dominasse a lei mosaica, ele também não estava muito preocupado em colocar essa lei em prática. E, por fim, passou o samaritano, sem muitos recursos financeiros, mas com alguns recursos que pudessem abrandar aquela dor momentânea daquele irmão que estava ali caído. E a palavra de Jesus nos diz que o samaritano foi tocado. Reparem e observem bem. O samaritano foi tocado. Foi tocado de compaixão. Ou seja, ele teve um estímulo exterior. Um estímulo que o incentivou, que o motivou a se compadecer do outro. Um estímulo que faz com que ele olhe para o lado e que, além de olhar, ele se sinta motivado. Ele se sente motivado a cuidar daquele irmão ali caído. Ele se sente na obrigação de auxiliar esse irmão. Bem, e quem o toca? Se ele foi tocado, isso quer dizer que alguém o toca. E só pode ter sido a inspiração divina. Só pode ter sido uma espécie de insight da nossa consciência. E é na nossa consciência que está a lei divina. É essa noção de amor que nos toca, que nos compadece, que nos faz olhar para o lado e nos faz querer amar, nos faz querer ajudar, nos faz querer sermos irmãos daquele irmão, ainda que esse irmão nunca tenha feito parte diretamente da minha vida. Né? Então, esse samaritano foi tocado. E, obviamente, que esse irmão caído, embora semi-morto, embora em condições muito degradantes, é bem possível que ele tenha conseguido fazer algum tipo de oração e pedisse a Deus que enviasse um irmão que o pudesse auxiliá-lo. E esse samaritano, quando passa por ali, ele é tocado diante dessa cena tão dolorosa. Um irmão todo machucado, com dores, seminu, jogado à terra e sem possibilidade alguma de se levantar dali, senão por intermédio de uma ajuda. Então, esse samaritano socorre esse irmão e o leva para uma hospedaria. Então, ele cuidou desse irmão. Bem, quando ele leva para a hospedaria, ele conversa com o dono da hospedaria e faz, e deixa 2 denários. 2 denários era a moeda da época. E era uma espécie, não era muito dinheiro, mas era um dinheiro considerável para aquele que é trabalhador. Era uma espécie de diária paga por cada dia de trabalho. Então, os trabalhadores dessa época recebiam por dia. Então, 2 denários era o equivalente a 2 dias de trabalho, a 2 diárias de trabalho. Então, esse samaritano praticamente trabalhou para pagar a hospedagem desse irmão caído, desse irmão machucado, desse irmão que precisava de tantos cuidados.
né? Bom, mas vamos prestar atenção que o samaritano oferece uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de praticar o bem ao dono da hospedaria. Porque o dono da hospedaria poderia não tê-lo recebido. O dono da hospedaria também poderia falar: olha, eu não vou ficar responsável por esse homem, ele está muito mal. E eu sou dono de uma hospedaria, eu não sou dono de um posto médico, eu não sou dono de um hospital, e eu, como dono de hospedaria, não tenho obrigação alguma de cuidar de uma pessoa doente. Essa poderia ter sido a resposta do dono da hospedaria. Mas não, ele não faz isso. Ele acolhe a oportunidade de ser sócio do samaritano na prática do bem. Então, o dono da hospedaria e o samaritano, eles se tornam sócios na prática do bem. Então, o dono da hospedaria, ele agarra a oportunidade. E é muitas vezes isso que nós deixamos de fazer. Aparece a oportunidade de nós praticarmos o bem, exercitarmos o bem, e muitas vezes nós tendemos àquela galerinha lá, aquela turma lá do tanto faz. Ou pior, nós vamos deixando, vamos postergar, vamos adiando, vamos deixando para depois, ou na próxima reencarnação eu resolvo. Não nos enganemos, meus irmãos, na próxima reencarnação virão outras provas, e as provas que nós temos para passar por este momento reencarnatório, nós temos que responder por elas nesse momento. Não é deixar para depois, é agora. A hora é agora. É nesse momento que eu preciso resolver as minhas pendências. Porque na próxima eu já tenho outras pendências. E se eu não resolver as que estão propostas nesse momento, as minhas provas hão de vir muito mais pesadas. Então vamos resolver agora. Vamos fazer igual o dono dessa hospedaria. Se nos oferecerem uma oportunidade de prática do bem, vamos ser sócios na prática do bem, no exercício do bem. Bem, então, o samaritano vai depois, ele vai regressar e, enfim. O fato é que tanto o samaritano quanto o dono da hospedaria, eles foram tocados. Em uma linguagem filosófica, uma linguagem de Spinoza, nós poderíamos dizer que o samaritano, e o dono da hospedaria, eles foram afetados. Eles despertaram para uma situação inesperada, uma situação que não estava, talvez, no planejamento do dia deles. E com a cena, com o despertar, com o olhar desperto, eles foram capazes de perceber um irmão em sofrimento. Eles foram capazes de perceber que não era só um corpo que sofria ali, mas, sobretudo, um espírito. Lembremos aí da questão 939, que diz o seguinte: compre, não se esqueça de que é o espírito quem ama, e não o corpo, de sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Então, o espírito do samaritano e o espírito do dono da hospedaria, eles foram tocados e puderam perceber, através dos olhos espirituais, a realidade daquele momento. Bom, e o que é ser irmão? E antes de nós falarmos um pouquinho sobre isso, vamos lembrar que Jesus dá uma cutucadinha não tão branda nesse doutor da lei. Porque quem está disposto a salvar aquele irmão caído não foram judeus. Inclusive porque
o sacerdote e o levita, entendendo que meu irmão judeu, judeu é irmão de judeu, aquele irmão caído ali poderia ser um judeu, com as vestes rasgadas, mas poderia ser um judeu. E nem assim, esses dois judeus não tiveram a curiosidade de sequer passar por perto, né? de sequer tentar falar com ele, tentar saber se era judeu. Eles simplesmente passam. Então, Jesus vai falar, olha, vocês que são conhecedores da lei, né, que dizem que sabem muito da lei divina, o que vocês estão fazendo? Estão passando direto. Vocês estão sendo reprovados na prova, porque justamente aqueles a quem vocês mais negam, a quem vocês chamam de não religiosos, é justamente esse pessoal, os samaritanos, que salvaram esse homem, que salvou esse homem. E teve a disposição de procurar ajuda. Então, isso foi uma cutucada muito bem dada, digamos assim. Então, o que é ser irmão? O irmão, ele é uma construção. É um exercício constante de afetos. É um processo de doação de carinho. Se nós pensarmos no processo terreno, quando meu irmão nasce, sendo eu a mais velha ou a mais nova, a convivência vai fazendo com que eu me aproxime. Se esses irmãos são gêmeos, a convivência também é necessária. Então, ser irmão é reconhecer reconhecer a minha mesma natureza, porém, em um corpo diferente do meu, em uma vivência diferente da minha, em que eu preciso exercitar o desenvolvimento da doação de amor de maneira constante. Haja vista que é uma construção que me ensina a acolher, que me ensina que eu faça do outro alguém que eu olhe, que eu queira acolher, que eu queira prestar atenção nele, que eu queira prestar atenção no outro. O samaritano fez o exercício do irmão, ajudou sem saber quem era a pessoa que ali estava, sem perguntar se era samaritano ou se era judeu, sem querer saber o que aconteceu antes dele ajudar. O samaritano simplesmente seguiu a lei divina, praticou a virtude, fez o bem pelo bem, alinhou-se com a proposta de Deus. Assim, ser irmão é um exercício de querer estar junto do outro, auxiliando, compartilhando alegrias, dores, é estar disposto a conhecer a sua história, é dividir o pão da vida sem nada pretender, sem nada cobrar, sem nenhum juízo. É apenas amar, é buscar entender a história do outro sem precisar ter vivido essa história, tal como propunha o filósofo francês de origem judaica, Emmanuel Levinas, que fala justamente sobre a questão da alteridade, que é perceber o outro diferente de mim, e não como uma projeção minha. Eu não posso projetar no outro aquilo que eu gostaria que ele fosse. O outro, ele é completamente outro. Ele é completamente diferente de mim. Então, é lembrar que o outro tem uma história, tem uma vivência, tem um contexto vivencial, tem as suas próprias emoções, tem as suas próprias alegrias, tem as suas próprias dores e angústias. Então, olhar para um irmão, uma irmã, é estender a mão e estar disposto ao auxílio, sem nenhum tipo de julgamento, sem querer saber nada, só com a disposição de amar e de auxiliar. Então, quando Jesus diz que o samaritano teve essa atitude, é muito importante nós sabermos também que o povo samaritano
nunca foi um povo independente. Ele sempre foi um povo expatriado, sempre foi um povo deportado para terras estranhas. O samaritano sempre foi um refugiado, né? Sempre foram estrangeiros, já que estavam em terras que nunca eram suas. Sair da sua terra natal porque foram expatriados e tornaram-se refugiados não é uma situação fácil. Então, o samaritano, ele sempre estava, ele sabia a necessidade da compaixão, ele sabe a necessidade do amor, ele sabe a necessidade de reconhecer, de acolher o outro em todas as dificuldades. Ele faz o exercício pleno de caridade e, nesse caso, ao invés de julgarmos o sacerdote e o levita, vamos nos perguntar em quantos momentos nós já auxiliamos um irmão. Será que nós já ajudamos um samaritano, trazendo esse samaritano para o contexto atual? Inclusive, muitas vezes nós, quando pensamos aí no levita ou no sacerdote, talvez venha à nossa mente tantas pessoas que nós, nominalmente, inclusive, podemos falar, aquele lá era o sacerdote, fulano de tal era o levita. E não é por aí. Nós precisamos fazer o exercício de olhar para dentro de nós. O exercício proposto por Agostinho, por Santo Agostinho, lá na questão 619, a questão do autoconhecimento, a questão de se olhar, a questão de se ver, de praticar a reforma íntima, de nos perguntarmos, será que nós temos condições morais para julgar o sacerdote, para julgar o levita? É muito mais interessante nós nos autoavaliarmos, entendermos que talvez em alguma situação nós possamos já ter sido sacerdote ou levita, e que tanto um quanto o outro, tanto sacerdote quanto levita, quanto homem semi-morto, eles estão doentes. Também precisam de cuidados. Inclusive, cuidar do homem semi-morto é muito mais fácil, porque ele está cuidando de uma questão física. Já cuidar dos espíritos doentes é muito mais difícil, muito mais complicado. E nós podemos ver isso na nossa sociedade contemporânea. Quantas pessoas estão doentes? E não é uma doença material, financeira. Quantos de nós estamos doentes? Estamos passando pelo outro e não estamos olhando por ele. Estamos angustiados, estamos tristes, estamos sozinhos, ou estamos, entre aspas, aí, tendo uma vida boa, uma vida minimamente boa, mas não consigo olhar para o lado. E ainda assim, me sinto muito bem. Isso não é possível. Não é possível estar bem se não ver o outro, se não vemos o outro. Essa é uma pessoa doente. E na segundo Emmanuel, na obra Coragem, ele fala sobre o sacerdote, fala sobre o levita. Ele vai nos dizer o seguinte, que ambos estão mergulhados na obsessão do egoísmo, estão carentes de compaixão. E é necessário também compadecer-se dos malfeitores, orando por eles, a fim de que se refizessem perante as leis da vida. Porque para Deus, todos somos filhos abençoados e filhos eternos. Mas enquanto a misericórdia não nos fixar nos domínios do coração, em verdade, não teremos atingido o caminho da paz e o reino de amor. Então, será que nós já alcançamos a lei de amor? Mas aí, na questão 665 do Livro dos Espíritos, vai nos dizer que a lei de amor é a lei divina que deve conduzir à unidade, objetivo e fim do espírito. Ou seja, amar é o único caminho possível da evolução. É o objetivo do espírito. Então, não há
como estar bem se eu não tenho compaixão, se eu não tenho o sentimento de caridade pelo meu irmão, se eu não olho para o lado, ou se eu sou daquelas pessoas que veem uma tragédia ou que falam, olha, não, mas fulano de tal tem que sofrer mesmo, fez machucou o outro, praticou o roubo, tem que sofrer. Não. Para julgar já tem muita gente, pessoal. Nós precisamos fazer preces. Nós precisamos amar o outro. Nós precisamos pedir para que esse irmão que faz essas práticas, que pratica esses exercícios distantes da lei divina, ele possa ser tocado e perceber que ele não está no caminho bom. Então, fora da caridade não há salvação. Todos nós conhecemos o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que inclusive é o capítulo que aborda a parábola do bom samaritano. Toda a moral de Jesus, ela é uma moral que se resume na caridade e na humildade, nas duas virtudes contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Então, assim, e aquela pessoa também que está disposta a falar, não, fulano de tal tem que sofrer mesmo, dente por dente, olho por olho, e assim por diante, preciso, pena de morte, e enfim, uma série de outras atrocidades, essa pessoa é também uma pessoa doente. É um irmão também que precisa das nossas preces, do nosso auxílio, quiçá se esse irmão, muitas vezes, não somos nós mesmos. Então, o exercício do autoconhecimento é um exercício fundamental que nós podemos fazer dentro da nossa própria casa, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos. Nós não precisamos exigir nem perguntar nada. Nós podemos simplesmente auxiliar. Vamos fazer o papel do samaritano. Será que nós já estamos capacitados? Será que nós já temos disposição para executar o papel do samaritano? Porque nós podemos auxiliar sempre. E segundo Joana de Ângeles, na obra Jesus e a Atualidade, ela vai falar que, por amor, Jesus elegeu um samaritano desprezado para dele fazer símbolo da solidariedade. Elegeu um samaritano como exemplo de solidariedade em detrimento de um sacerdote presunçoso e de um levita astuto que desfrutavam de algum prestígio na comunidade dominadora, embora aquele fosse detestado e desconsiderado. Vamos lembrar que a vida do samaritano nunca foi fácil. Era expatriado, era sempre um refugiado, então não era fácil. Então é válido nós nos questionarmos: quem é esse homem caído hoje? São os irmãos mais necessitados, são aqueles que perderam o emprego por causa da pandemia, são aqueles que perderam o equilíbrio e estão perdendo, são os refugiados, são as famílias que estão sendo desestruturadas. E a humanidade precisa entender o que é amar, que precisa aprender a prática do amor e da caridade e da humildade. E quem são esses sacerdotes hoje? Muitas vezes são os falastrões, que continuam sendo aqueles que sabem o que é correto, mas negam-se a fazer por puro egoísmo. Vamos lembrar as diversas situações aí da pandemia, muitos daqueles que não querem, que vão para as festas, que não querem usar máscaras, que colocam a vida dos seus familiares em risco, enfim, que sabe o que é para fazer, e não fazem. Então, são aqueles que têm a capacidade para estenderem a mão ao irmão, mas não querem fazer, porque são preconceituosos e têm um papel importante na sociedade, assim como o sacerdote. O sacerdote tinha uma representação muito importante na sociedade. Os levitas também, que talvez seja a maioria da humanidade,
né? Então, por isso eu falo tanto que nós precisamos desse autorreconhecimento, perceber o outro, mas que não é capaz ainda de acolher, mas segue em frente, dá aquela olhadinha, mas vamos que vamos. A dor do outro é só a dor do outro, eu não tenho nada a ver com isso. Então, é um individualista que estabelece relações vazias, relações descartáveis, relações líquidas, até o momento que o satisfaça. Depois, ele joga para o lado e continua a sua vida, sem se afetar com a existência do outro. O outro não representa nada para mim. E os saqueadores e ladrões são aqueles que assaltam as vidas dos irmãos mais frágeis. E, muitas vezes, em sua espiritualidade. Aqueles irmãos que desencorajam o outro pela busca do bem. Aqueles irmãos que muitas vezes está vendo que o outro está na busca de uma reforma íntima, de se tornar melhor, né? Mas que está fazendo sempre aquele movimento para tirá-lo dessa atividade da prática do bem, né? Que motiva, inclusive, as agressões pautadas em argumentos preconceituosos. E, por fim, quem são os samaritanos? Os samaritanos são os ensinamentos de amor que nos tocam. São todos que se esforçam para cumprir a lei divina, o máximo que puderem, haja vista a limitação de estarmos em uma condição de um mundo de provas e expiações. Mas são as pessoas que se esforçam em estender a mão, sem querer saber do passado ou de suas ideias, né? Mas são aqueles que acolhem indistintamente o irmão. Ainda que seja sem intimidade, o que às vezes é muito mais fácil, porque o mais difícil é acolher o irmão quando nós sabemos do seu histórico pessoal, que é acolher um familiar, um vizinho, um desafeto. Lembrando que os samaritanos, né, ele inclusive, no nosso lar, eles se tornaram uma organização de espíritos benfeitores. A obra Nosso Lar já fala sobre essa condição, né? Então, é um grupo importante. Queiramos nós todos sermos samaritanos. Então, os donos da hospedaria são aqueles, justamente, que aproveitam a oportunidade para realizar uma atividade, um trabalho útil e benéfico aos olhos da lei divina. E os doutores da lei? São aqueles que têm necessidade dos aplausos, de exporem as suas bondades, aqueles que querem parecer bons e justos, e aí colocam, vê o outro caído ali, filma para postar na rede social, mas não é capaz de fazer nada. Tem conhecimento e não colocam em prática. São vaidosos, querem sempre o lugar mais alto do pódio sem fazer muito esforço. Querem dominar muito assunto, mas ainda não entende que eles só precisam dominar a prática do bem, do amor, a aproximação verdadeira das virtudes. É isso que vai evoluir. E não se preocupar com a aparência do saber. E não se tornar aqueles juízes implacáveis que julgam a vida alheia e, com isso, se afastam do bem, mas que possamos, claro que todos nós seremos julgados pelas nossas ações nesse processo reencarnatório. Mas quem vai fazer isso, eu não posso julgar um semelhante meu. Quem vai fazer isso é a própria espiritualidade. Está lá, no Código Penal da vida futura, no céu e inferno. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. E se não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte, ou seguinte, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquilo que se quita numa existência não terá necessidade de pagar uma segunda vez. Então, o que eu tenho, vamos ser, se nós não conseguirmos ser o samaritano, vamos pelo menos tentar ser o dono da hospedaria. Vamos acolher, vamos aprender a olhar para o lado, vamos nos permitir sermos tocados. Será que
que nós já podemos fazer aquilo que Jesus falou para o doutor da lei? Se eu sei, se eu já sei, vai lá e faz. Será que nós já estamos sabendo, de fato? Será que nós já estamos agindo com consciência? Será que nós já sabemos de quem somos irmãos? Será que nós já entendemos que não há processo seletivo para o amor e que amar se aprende amando? Que muitas vezes o meu irmão são todos aqueles que eu possa auxiliar, que eu possa me comprometer. É um amigo que precisa falar, é um profissional que chega em minha casa e eu consigo perceber que ele está cansado e ofereço algo para ele se alimentar. Lembrando que muitas vezes esse profissional sai de casa às 6 da manhã ou às 5 da manhã e retorna às 23 horas, meia-noite. Que muitas vezes esse meu irmão, ele é um desconhecido que parece estar aborrecido e eu passo por ele, dou um sorriso. É aquela amiga que, mais uma vez, vai fazer uma besteira e que eu possa ter a sinceridade e a delicadeza de explicar para ela que o tempo é sempre o melhor conselheiro, é doar um alimento para alguém que precise, que é ter a sensibilidade de perceber que alguém está precisando de auxílio financeiro e saber doar delicadamente, sem que possa agredir essa pessoa que está precisando, é buscar conflitos, ou melhor, é evitar conflitos dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente profissional. Enfim, é fazer-se irmão em um exercício de olhar para o outro, de perceber as suas dificuldades, é ter a disposição em ser um alento, é uma disposição para a reforma íntima, lembrando sempre que a natureza não dá saltos. Então, é aos poucos, mas sempre com disposição. Deus não nos cobra rapidez, ele nos cobra disposição contínua. E nesse mesmo processo reflexivo, eu preciso saber quem é que quer ser meu irmão. Será que eu estou merecendo ter irmãos? Será que eu estou fazendo por onde? Será que eu estou exercitando o meu olhar para a busca do outro? Será que eu estou me aproximando das leis divinas, das virtudes, da prática do amor, da prática do trabalho, sendo toda e qualquer atividade útil, da prática do bem? Será que quando eu sou irmã, eu estou sabendo ser como dona da hospedaria e aproveito a oportunidade de trabalho? Lembrando aí, trabalho como qualquer atividade útil, está lá na questão 675 do Livro dos Espíritos. Então, um dia nós somos irmãos, no outro, sou eu que preciso de um irmão. Então, é ser irmão em tempo integral, porque todos nós precisamos de amor, precisamos de compreensão, precisamos de entendimento, aprender a acolher e saber que quem tem a possibilidade de acolher hoje pode ser o acolhido de amanhã, ou quiçá já foi acolhido. Lembremos aí que nossas reencarnações são solidárias e que, portanto, não há sempre a oportunidade de sermos melhores em todas as situações. Basta querer e ter disposição. Então, que nós possamos refletir sobre isso, que nós possamos buscar e fazer sempre o bem, sem distinção, e entendendo não só como um próximo, entendendo o outro, olhando para o outro com amor, porque esse outro é meu irmão, eu preciso dele para o meu processo evolutivo, ele precisa de mim para o processo evolutivo dele, nós nos precisamos, porque somos filhos do mesmo Criador. Deus é nosso Pai, e fomos criados exatamente da mesma forma, de uma forma simples e ignorante. Então, vamos dar as mãos, porque é dando as mãos que nós conseguimos praticar o amor e praticar o bem. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Nós é que agradecemos a tua capacidade, a tua forma de ver, um texto que a gente já leu pelo menos centenas de vezes,
e você vê o dono da hospedaria, eu nunca tinha pensado nessa potencialidade que ele tinha de trabalho. Juro por Deus que eu nunca tinha visto a figura do dono da hospedaria da forma com que você trouxe. Nossa gratidão a você, Ana Cláudia, pela tua forma de trazer, pela maneira com que você trouxe um texto que a gente já gosta e hoje foi enriquecido pela forma com que você trouxe. Gostaria de pedir a todos que curtissem na nossa página, curtissem aí, deixassem um joinha, inscrever-se no canal. Eu falo para todo mundo, vamos nos inscrever nos canais espíritas, para que a gente possa ter um pouco mais de visibilidade. E a Ana Cláudia, para terminar, vai fazer a prece para nós. Agradeço a oportunidade de trabalho sempre, e agradeço a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, nosso modelo de aprendizado moral, de aprendizado espiritual, e a toda a espiritualidade amiga e protetora, por esse momento de amor, esse momento de aprendizagem, esse momento que nos faculta aproximarmos dos corações fraternos. Que o dia de hoje, a noite de hoje e o dia de amanhã possa sempre ser oportunidades para a prática, para exercício do bem. Que saibamos colocar em prática aquilo que muitas vezes já conhecemos. Que saibamos aproveitar a oportunidade de estarmos encarnados, participando de um processo, de uma prova evolutiva, difícil, porém engrandecedora para os nossos objetivos de praticar o amor, de praticar o bem. Que Deus, em seu infinito amor, bondade e misericórdia, oriente sempre os nossos pensamentos e ações em todos os momentos da nossa existência. Que o nosso livre-arbítrio seja orientado para a prática do amor e que permitamos a proximidade da espiritualidade amiga em orientação ao nosso equilíbrio, à prática do amor e da caridade. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, obrigado mesmo, Ana. Que Deus te abençoe muito. Obrigado a todos os irmãos que estiveram conosco até agora. Muita paz. Eu vi que tem bastante gente que deve ser aí da tua região, que entrou. O nosso obrigado, nossa gratidão. E fica aqui já o convite para assistir a Ana Cláudia, porque tenho certeza que nós vamos convidá-las outras vezes, se não for para fazer pessoalmente, aqui presencial, nós vamos fazer uma entrevista contigo, alguma forma, para a gente estreitar esse relacionamento e ouvir mais coisas. Eu tenho certeza que você tem muita coisa aí boa para mostrar para nós. Obrigado, obrigado mesmo, Ana. Muito obrigada. Muita paz a todos. Que Deus nos abençoe.